Bem-vindos e bem-vindas à nossa live sobre relacionamentos, causa de ansiedade. Eu vou estar aqui com o meu amigo Daniel Stein em muito breve. Vamos só esperar ele aparecer por aqui. Vamos entrando, vamos entrando. Estamos pontuais. Olá, Eduardo. Olá, Wellington. Olá, pessoal. O pessoal já está entrando, estou adorando, muito bom. Olá, Lívia. Eu vou chamar o Daniel, que é o nosso convidado de hoje. O Daniel, que ele é cofundador do método TES de terapia avançada comigo, onde a gente dá aula lá em São Paulo. E enquanto ele não chega, vou dar as boas-vindas a vocês. Lívia, Alícia, Nara, Alan, Joy, que é o pai do Daniel, tá aí nos prestigiando. Oi, Joy, saudade. A Luana, bem-vinda, Márcia. Muito bem-vindos e bem-vindas. Nossa live sobre relacionamentos. Agora eu vou convidar o Daniel. Só um segundo. Vamos ver se eu consigo convidar o Daniel. Daniel, vê se você consegue solicitar. Não estou conseguindo convidar. Ai. Você consegue solicitar, Daniel? O que será que aconteceu, hein? Não estou conseguindo convidar o Daniel. Achei. Vamos ver se dá certo agora. Olá, Daniel. E como vai? Tudo ótimo, você? Aqui. Muito bem, estamos ao vivo com o Daniel. Só colocar aqui o ar-condicionado para ficar igual em São Paulo, porque aqui deve estar fazendo uns 30 graus. O ar-condicionado não chega. Aqui tá acho que mais ou menos 11 graus onde eu tô agora, 10 graus. Aqui tá 30 à noite. E aí, Daniel, como vamos? Como é que você tá? Como é que estamos hoje para falar sobre relacionamentos como causa Opa, de o pessoal ansiedade? tá entusiasmado, né? O pessoal Olha já aí. vi que é um pessoal que tá entusiasmado sobre como relacionamentos podem ser a causa de ansiedade, como isso daqui pode trazer problemas, como solucionar isso daqui. Então é um tema bem bacana e bem atual agora, que no confinamento os relacionamentos eles ficam mais aflorados, né? Ou seja, as pessoas acabam convivendo mais com as pessoas. Em geral, às vezes o homem está trabalhando, a mulher está resolvendo coisas, de repente se vêm lá confinados 24 horas no mesmo ambiente. Então acho que tem tudo a ver com o momento de agora e com a vida das pessoas. Ou o Prazer estar com contrário, você, né? João Paulo de Cá, um dos grandes nomes aqui da hipnose do Brasil. Então, um grande prazer também estar com você aqui, com vocês todos. É uma grande honra estar aí com todos vocês. Valeu, Daniel, pelo convite que você aceitou. E a gente vai falar hoje sobre algumas coisas que são importantes, né, inerentes a relacionamentos e eles sendo causa, muitas vezes, da ansiedade, né? E você falou aí das pessoas que estão casadas, né, tendo que conviver com parceira 24 horas porque estão confinadas, mas o contrário também acontece, aquelas pessoas que estão Se sozinhas, isolaram, né? que tiveram que lidar com a solidão finalmente, né? Então, os dois lados da moeda estão bem presentes, bem presentes. Daniel, então, para a gente começar, onde é que você acha que prioritariamente a ansiedade está relacionada com relacionamentos e vice-versa? Por que a gente relacionaria ansiedade com relacionamentos? Tem a ver? Ou a ansiedade não é aquela coisa que vem do nada? Acho que tem tudo a ver. Acho que, na verdade, se a gente vai entender um pouquinho de como os problemas de relacionamento, de ansiedade surgem, em geral, isso daqui existe um padrão que acompanha a pessoa assim desde pequeno. Eu até publiquei esses dias aí um trecho, foi do livro A Coragem de Não Agradar, acho que foi. Eu coloquei, ou do não, foi do Sapiens, Eu coloquei lá o que ele traz, que em geral quando a pessoa é uma criança, às vezes ela vê os pais brigando, às vezes os pais não se entendendo, os pais se divorciando. Só que a criança, quando ela é pequenininha, ela não tem maturidade
de entender que aquilo lá não é um problema dela, que muitas vezes não tem nada a ver com ela, em geral não tem nada a ver com ela, né? A criança, na verdade, está presenciando um problema de pai e de mãe, que acontece, né? Às vezes homem não dá com a mulher não dá com o homem, acontece. E a criança está lá, ela vê os pais brigando, só que a criança, ela acha que tudo tem a ver com ela é muito egocêntrica, ela acha que tudo está relacionado com ela. Se tem um barulho, ela já acha que é alguma coisa que pode ameaçar ela, meio que instintivo isso. E na hora que ela vê os pais em problemas, o que ela vai levar? Ah, esse problema tem a ver, de alguma forma, comigo. Talvez é minha culpa, talvez é o meu problema, talvez alguma coisa eu estou causando. E a gente vê isso daqui na terapia. Quantas vezes você não vê isso? Que os pais estão se divorciando, os pais estão brigando. Ah, o pai está brigando com a minha mãe. A mãe está xingando meu pai entrou bêbado. Ou sei lá o quê. Muitas vezes até caso de abuso, que a criança carrega a culpa, eu sou culpada. Daí você fala, puxa, mas o que você tem a ver com a história? Você foi a vítima, você não tem nada a ver com nada, você simplesmente estava lá e fizeram mal. Mas a criança, ela não tem essa maturidade. Ela, na verdade, uma criança, ela vai absorver como se tudo fosse dela, ou tem a ver com ela, ou foi por causa dela. E por isso que a gente vê que muitas vezes, irracionalmente, a pessoa carrega, depois de um abuso, ou depois de um divórcio dos pais, ou depois de um pai alcoólatra, culpa. E se você vai pensar hoje em dia, com a cabeça de hoje, é a coisa mais absurda do mundo você falar que a criança tem que carregar, a pessoa tem que carregar culpa por uma coisa que ela foi vítima. Mas acontece isso por quê? Por essa, como se diz, essa visão meio que egocêntrica que a criança tem. Mas o que isso daqui tem a ver com relacionamentos? Que daí a pessoa cresce e muitas vezes ela continua com essa visão infantil, certo? Essa visão infantil que às vezes acaba acompanhando ela. E essa visão infantil, ela vem como algum sentimento de, às vezes, como dependência emocional. Puxa, eu preciso que agora, já que meus pais se divorciaram, óbvio que não é uma lógica, isso, ela tem um sentimento de abandono, de sozinho, de distância. Eu preciso colar com a pessoa, eu preciso estar com alguém, eu preciso estar com alguém. Se eu não tiver com alguém, o que vai ser de mim? E se eu não tiver com alguém, se eu não tiver com a pessoa, então ela começa a fazer o quê? O relacionamento dela começa a ficar não saudável. Isso aqui começa a gerar o quê? Ansiedade. Eu preciso toda hora estar com a pessoa. E se ele estiver me traindo? E se ele estiver saindo com outra? E se ele estiver mandando mensagem para alguém? Deixa eu ver o celular dele. Tem que ver. Tem que verificar. Eu pego pessoas assim. As pessoas, elas entram numa noia muito louca. Elas têm que ficar toda hora vendo todas as mensagens, de saber todas as pessoas, quem é aquela pessoa, quem ligou, onde você estava, manda foto de onde você está, o que está acontecendo, liga no trabalho. Uma coisa louca. Por quê? Porque alguma coisa mal resolvida tem lá dentro, certo? Ou seja, é o script que a pessoa está carregando desde pequenininha. Isso aqui, tipo, é um exemplo que pode vir como dependência emocional. Isso aqui pode vir como relacionamentos tóxicos, que a pessoa vai buscar pessoas que são, às vezes, mais agressivas, ou pessoas que são mais violentas, ou pessoas que vão seguir o padrão que ela aprendeu, às vezes, na infância dela, com as personalidades que ela conheceu. Hoje mesmo atendi uma pessoa que ela veio reclamar comigo que todos os homens que ela conhece são homens que só estão interessados em se aproveitar dela e ir embora, não querem nada sério, não querem demonstrar amor. E na hora que a gente foi fazer o tratamento, o que ela voltou? Que o pai dela fez isso. Ela teve um pai que, na verdade, só se aproveitou da mãe, logo depois que engravidou, deu fora, foi embora. E ela foi conhecer o pai biológico dela, sei lá, 40 anos depois. E quando ela conheceu o pai, a única coisa que ele falou foi que ele conseguiu ter vários relacionamentos, várias mulheres, e disse que ele se orgulhava. Então, o que ela carregou? Esse script do pai, né? Esse padrão do pai, que há homens, eu tenho que ter um homem que vai o quê? Às vezes me usar. Então, os relacionamentos não estavam relacionamentos saudáveis. Isso daqui vai gerando o quê? Ansiedades, medos e inseguranças. Então, acho que, na verdade, tem tudo a ver como a pessoa, às vezes, encara os relacionamentos dela, os padrões que ela tem, com os níveis de ansiedade que também isso aqui podem ser gerados. Tem uma coisa para acrescentar, Jucá? Quando eu vou fazer quando a pessoa chega na clínica com esse tipo de demanda, né? Na verdade, com todas as pessoas que eu atendo, eu pergunto isso. Mas nesse caso específico, eu sempre fico de olho e pergunto: seus pais são vivos? Ah, são. Casados? A pessoa pode ter 50 anos de idade. Pergunto: são vivos? São. Casados? Ah, não. Sim. E aí eu já vou ter uma análise do que eu posso encontrar lá na frente. Claro que isso não define nada, mas eu já sei o que talvez eu possa encontrar lá na frente. E, em geral, chega muita gente com um dedo podre para relacionamento, né? Ah, porque eu só acho homem que não presta, ou eu só acho mulher interesseira,
Ou a mulher, eu só acho o homem que faz X, Y, Z comigo. E na verdade isso tem a ver totalmente com os padrões que você citou agora há pouco, né? Padrões, roteiros, scripts, como a gente chama, de infância. E na verdade a pessoa, querendo ou não, ela pode tomar dois lados, né? Quando ela passa por aquilo, vamos supor que tem um padrão X do pai trair a mãe, quando a criança está lá e ela vê aquilo, ela não entende muito bem o que está acontecendo, mas ela está convivendo com aquela situação. Então, geralmente ela vai por um dos dois caminhos, um dos dois radicais. Ou ela toma muita, como é que eu posso dizer? Ela fica rejeitando muito a ideia, então ela começa a ter ódio de vários homens, ela começa a ter ódio, 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 sabe? Repulsa, essa é a palavra, desse comportamento, então dos homens em si, ou ela começa a ir pelo outro lado, né? Querendo ou não, sem querer, inconscientemente, arrumar apenas homens que fazem isso com ela. E quando eu digo inconsciente, quem aqui em sã consciência arrumaria apenas homens que traem? Sabe? Não tem lógica nenhuma. Por isso que nosso trabalho com a hipnoterapia, por exemplo, não vai pela lógica. Lógica tradicional que a gente vê, né? E aí, alguém perguntou assim, mas como é que a gente trata esses scripts? Como é que a gente trata os scripts, Daniel? Então, em primeiro lugar, a gente vai ter o amadurecimento da pessoa, porque se ela está carregando, isso aqui muito vem também da terapia de partes, então existe uma parte dela, uma parte do ego dela, como você quiser definir, ou se quiser dizer um comportamento, se você não quiser entrar mais nessa parte analítica, ou o que seja, que está mal resolvido lá dentro, seja ela tem um hábito, ela tem um padrão, ela tem uma parte, ela tem o que seja lá dentro, que não está legal, que ela está carregando isso daqui há muitos anos, em primeiro lugar, a gente tem que fazer o quê? Um amadurecimento. Porque na hora que você vai amadurecer, a pessoa, a ponto dela entender, ou a inconsciente dela entender, que na verdade aquilo que o pai bateu na mãe quando ele estava bêbado, ou que a mãe gritou com o pai, ou que o pai traiu, ou que todos esses problemas interpessoais causaram, isso daqui não tem a ver com ela. E isso é importante. Em primeiro lugar, fazer essa separação, certo? Porque aquela visão infantil, de uma forma marca. A pessoa carrega a nível inconsciente que o quê? Eu tenho culpa, eu tenho a ver, isso aqui tem a ver comigo, ou eu tenho que seguir isso. Então, ou eu tenho que, às vezes, carregar a dor dos meus pais. Isso daqui é muito comum também. Né? Minha mãe tinha um pai alcoólatra. Às vezes o problema nem é o pai alcoólatra. Né? Isso daqui acontece muito. O pai alcoólatra, a pessoa entende, ele era bêbado, tinha a ver com álcool, com a droga. Fica muito claro que o pai não prestava. Só que às vezes a pessoa fica carregando o quê? Muitas dores da mãe. Minha mãe sofreu. Mas mamãe, coitada. E já que ela ela teve problemas ela teve que largar o emprego, ela teve que ficar em casa, ela sofreu mais ainda. Então, isso que eu nasci foi o que fez ela sofrer. Então, perceba que existe o que? Um nó onde a pessoa meio que ela fica presa, às vezes, no passado, ou presa naqueles hábitos, ou presa no que seja, que não está sendo saudável para ela quando? Agora. Né? E é muito louco, a pessoa fica carregando, nos dias de hoje, esses padrões, ela nem entende por quê, que nem o Jucá falou agora há pouco. A pessoa conscientemente, ela não vai escolher esse tipo de pessoa. Só que meio que acaba como uma natureza dela. Assim que é, assim que eu sou. Eu não sei por que isso daqui acontece. Ela meio se vitimiza. E você vê como escrava, né? Como vítima desses padrões. Então, o primeiro lugar que a gente vai trabalhar, e isso aqui não adianta ser feito a nível consciente. Não adianta chegar para a pessoa e explicar, olha, deixe esses padrões, eles não são benéficos a você. Não adianta isso. Porque a pessoa pode entender perfeitamente que aquilo lá não presta, que aqueles homens não prestam. E ela vai, de alguma forma, sempre se apegar a isso ou gostar, ou vai vir aquele amor platônico, aquela coisa que não faz sentido nenhum, mas ela vai se ver um impulso que vem dentro dela que vai levar ela para isso. Então, o que a gente vai fazer na hipnose? A gente vai fazer o quê? Em primeiro lugar, é a separação de responsabilidade. Calma, o padrão que teve no passado não tem que ditar as tuas regras do presente. E não tem que ser aquele que vai planejar o seu futuro. Certo? Ou seja, essa separação é muito importante daquilo que foi, o que é, o que vai ser. E você não é escravo, certo? Dos padrões que a tua família causou para você. Certo? Então, isso é muito importante. Primeiro passo é o que a gente vai fazer o quê? Essa reeducação de quê? De entendimento. Certo? De trabalhar com aquela parte que ainda está presa lá com 5 anos, que ainda acha que ela tem culpa, certo? Tem culpa pela desgraça da mãe, que a mãe sofreu pelo pai, ou que tem culpa pelo que os pais se separaram. Em primeiro lugar, não. Ou A gente até, vai separar isso Daniel, daqui. você falou um negócio que eu achei interessante.
a pessoa pode carregar culpa, né? A mãe sofreu e a pessoa carrega culpa. Ah, foi meu nascimento que trouxe isso, e aí a pessoa carrega culpa. Mas ela pode também carregar uma outra coisa, que é o seguinte: é como se fosse uma necessidade interna de compensar aquilo que a mãe sofreu, Também. ou de dizer assim, ou de pensar assim, inconscientemente falando. Eu não posso ser feliz porque minha mãe sofreu, então por amor a ela eu também vou cair na mesma. Isso. Pelo amor Muito à minha comum. mãe, eu não posso agora estar bem, porque senão eu vou estar, né, manchando tudo que ela passou, como pode ser que ela sofreu e eu vou estar bem. E isso aqui acaba tendo uma incongruência, às vezes inconsciente, que se minha mãe sofreu, eu não posso agora estar bem, porque isso daqui vai estar contrastando muito com o que ela passou. Lembra, pessoal, isso daqui não tem lógica. Óbvio que parece ridículo a gente estar falando disso, porque pensando logicamente é a coisa mais boba do mundo. Você fala, o que tem a ver? Minha mãe sofreu, então agora eu vou ter que sofrer pro resto da minha vida. Óbvio que racionalmente não faz sentido nenhum. Mas lembre-se, daqui são coisas emocionais, daqui são coisas que a pessoa carrega naquela parte emotiva, certo? Ou seja, muito além do racional, da consciência. Então, em primeiro lugar, quando a gente trabalha a hipnose, a gente vê que isso daqui é o que em geral vem para as pessoas, certo? É amadurecimento, é esse crescimento, essa separação, essa independência. Isso aqui é muito importante. Isso daqui vai ser o passo fundamental, onde a gente mais vai trabalhar, né, na hora de fazer qualquer tipo de tratamento, vai ser justamente nessa parte do amadurecimento. E depois o trabalho de reeducação, né? A pessoa, na verdade, entender o que é um relacionamento saudável, quem são as pessoas que realmente vão fazer bem para ela, quebrar a generalização. Isso daqui é muito comum. As pessoas elas vão querer distorcer, generalizar e omitir. Lembra quem fez PNL, as 3 regrinhas básicas lá do metapadrão, de que as pessoas elas acabam um metamodelo, onde a pessoa ela vai acabar omitindo, ela vai acabar generalizando, ela vai acabar distorcendo. Ou seja, quando a pessoa chega e fala ninguém gosta de mim, ou todo mundo me julga, ou Todos os nenhum homens são homem iguais. serve, os homens são ruins, né? O que ela está fazendo com isso? Calma. Que homem especificamente é ruim? Qual homem? São todos? Você conheceu todos os homens? Você teve em todos os lugares, todos os lugares do planeta, conheceu todos os seres humanos para saber que todos os homens não prestam? Quem especificamente não presta? Ah, não são todos. Ah, teve quem é que não presta? Ah, os colegas da minha escola. Ah, e como você sabe que eles não prestam? Ah, porque eles debochavam de mim. Ah, então não são todos os homens, são os colegas da tua escola. E porque eles debochavam de você. E daí você vai fazendo o quê? Você pode começar a perceber que o quê? Que a pessoa, isso aqui é natural, ela generaliza. É muito mais fácil da gente, quando vai raciocinar, generalizar, porque isso aqui exige menos esforço. Se você, por exemplo, vai para um país, isso aqui acontece muito. A pessoa vai para um país, vamos lá para a Tailândia. Vamos lá para a Tailândia. Ah, vou para a Tailândia, bacana. Chegou na Tailândia, logo quando chegou no aeroporto, foi barrado lá no aeroporto, o pessoal foi lá, os policiais lascaram, revistaram, deixaram naquela salinha da tortura 2 horas, liberaram. Já fica pé da vida, né? Tailandeses, malditos. Daí a pessoa vai lá e entra. Daí vai no táxi, na hora que foi pagar o táxi, o cara foi lá, roubou, trocou as notas, você deu uma de 200, o cara falou que foi 10, no final viu, putz, o cara me roubou no táxi. Você já fica mais pé da vida. Chega no hotel, a reserva que você tinha foi cancelada, não tem reserva nenhuma. Como assim? Onde eu vou dormir? Você vai ter que ir num hotel aqui do lado. Chega lá aquela espelunca, cheia de piolho, de sei lá o quê. Depois que a pessoa vai fazer uma viagem dessa, e no final tudo deu errado, perdeu mala, perdeu sei lá o quê, voltou para o Brasil. E a pessoa, alguém chega um dia numa conversa e fala, aí, meu caro, o que você acha da Tailândia? Tailândia? O pior lugar do mundo. Todo mundo lá é ladrão, o pessoal lá é maldito, o pessoal sei lá o quê, o pessoal é egoísta, o pessoal não presta. E o que a pessoa vai fazer? Ela vai generalizar tudo aquilo lá. Ou seja, óbvio, ela teve uma experiência num momento do aeroporto, com um momento do hotel, e isso daqui foram, na verdade, 3, 4 contatos que ela teve, mas isso daqui já foi suficiente para ela julgar o país todo. Ou seja, a Tailândia não presta, as pessoas são sei lá o quê. Isso daqui é natural do ser humano, certo? Isso daqui acontece muito, certo? Eu até experiência, tá? Mas calma, você conheceu todas aquelas pessoas do lugar, como você sabe isso? E a pessoa começa a se quebrar toda. Por quê?
não faz sentido. Então, isso aqui é muito comum. A pessoa vai fazer o quê? Ela teve, às vezes, uma experiência ruim. Ela foi traída pelo companheiro. Os homens traem. As mulheres traem. As mulheres são ruins. Ela fez o que ela, nesse momento? Ela generalizou. Isso é comum. Então, a gente também vai ter que fazer o quê? Se a gente percebe, o bom terapeuta ele percebe isso, dá para perceber, às vezes, já na conversa inicial ou até durante a hipnose. Você vai ter que fazer o quê? Quebrar essa generalização. Mostrar para ela que não. Existiram homens que sim, são bons, ou mulheres são boas. Existiram na vida casais que deram certo, seu avô, a sua avó, certo? Você lembra do teu bisavô, quando eles foram felizes até os 99 anos de idade. E você tem que começar a fazer o quê? Enfeitar e trazer exemplos de que, na verdade, isso aqui não é real. Até a mente falar, ah, realmente, isso aqui foi uma experiência que eu tive individual, ou com isso, com ele, com ela, mas não quer dizer que isso daqui vai ser uma regra para sempre. Então, se você for falar das partes que tem que ser trabalhadas, acho que esses 2 pontos são os mais importantes. Da pessoa ela ter esse amadurecimento de não carregar o erro dos outros, essa reeducação de como encarar falha dos outros, erro das outras pessoas, ou dores dos outros, ou não viver a vida dos outros, isso é o número 1. E o número 2 é essa quebra da generalização, certo? Que isso aqui vem muito do metamodelo, certo? Da PNL. Muito bom, Daniel. Deu aula, poucos minutos. Sabe o que é importante também, Daniel? É importante perceber o seguinte. As pessoas se relacionam e quando elas começam a generalizar, né, elas também começam a entender ou perceber ou achar que vai ser impossível achar uma dessas relações. Ah, mas tem meus avós, só que, pô, mas não vou conseguir achar uma relação assim. Porque eu só achei relações ruins e se existir, é um negócio 1 em 1 milhão e eu não vou achar, eu não vou ser essa sortuda ou esse sortudo. Só que a grande questão é que não é fácil mesmo, porque muitas pessoas elas estão magoadas por dentro. Elas estão mal resolvidas por aí. Não é todo mundo que faz uma terapia para ficar de boa. Então a maioria das pessoas está realmente magoada, está mal resolvida. Desde a infância teve os seus padrões. E uma coisa que é interessante salientar. Ao longo da vida, esse padrão vai sendo reforçado nas relações que a pessoa vai tendo. Então, ela já tinha aquele padrão, ela tem a primeira paixãozinha ali na escola, ela é rejeitada e aquilo vai crescendo, aquela coisa ruim vai crescendo nela pelos homens ou pelas mulheres. Enfim, e aí ela chega lá na frente e acha, eu não vou ser essa sortuda e nem esse sortudo de justo ter uma relação boa com meus avós. Primeiro, ela não sabe o que é que a avó ou avô teve que passar para ter essa relação de 70 anos juntos, né? Ela acha que, muitas vezes ela pode achar que foi só amor, paixão, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, quando toda relação humana tem conflitos, tem momentos de sabores, etc. Não adianta enfeitar a um ponto em que fica impossível, né? E a outra coisa é justamente isso. Olha, se fosse fácil, ninguém nem ia dar valor, talvez. Se todo mundo conseguisse achar sua alma gêmea fácil assim, a gente não ia buscar mais, né? A gente ia ficar parado, não ia ser nada importante. Então, essa busca ela nem pode ser incessante ao ponto de machucar a pessoa, né? De fazer a pessoa ficar paranoica em buscar aquilo o tempo todo. E ela nem pode ser colocada num patamar de impossível, né? Então, é importante salientar que esses padrões, esses roteiros, scripts começam há muito mais tempo do que você imagina. Não começou com aquele seu namorado 3 anos atrás. Essa é a grande questão. Aquele namorado, aquele cafajeste, 3 anos atrás, não começou com ele, desculpa dizer. Ele foi cafajeste, mas não foi com ele que começou. O problema o buraco é mais embaixo, como diz. O problema começou há muito mais tempo, né? E aí você se pergunta, tá, como é que não foi com ele? Se foi ele que me fez sofrer. E como é que você explica pessoas que tiveram relações muito ruins, mas elas conseguiram dar a volta por cima? Ou pessoas que tiveram algumas relações ruins e não ficaram magoadas a esse ponto de generalizar, de achar que todo homem é ruim. Porque o seu padrão de pensamento, que já vem lá, bem antigo, ele tende a ser reforçado no seguinte sentido. Todo homem é ruim. Ou nenhuma relação presta. Ou eu tenho a minha sina é ser traída. E coisas do tipo. E aí eu lembrei de 2 casos, Daniel. Uma moça que ela reclamava, né, de dedo podre. Eu só acho homem cafajeste. Ou só acho homem que não liga pra mim. Ou só acho homem que não é romântico como eu quero que seja, etc.
Só que eu percebo que eu estou sempre buscando esse homem perfeito e ele nunca aparece. Por que não aparece justo para mim? Porque eu vejo minhas amigas com homens perfeitos. Primeiro que ela não sabe, né, nada que está rolando lá dentro da relação dos outros. Só quem sabe é quem está dentro, concorda? Só quem sabe é quem está dentro. Segundo que tem uma coisa mais profunda. E no caso dela, o pai, no dia do nascimento, não foi ver o nascimento dela. Estava com outra. No dia do nascimento. Aí vocês perguntam, Juca, mas ela lembra? Se foi no dia do nascimento dela, ela lembra que ele não foi vê-la? Não, contaram pra ela, né? E aí ela ficou com um desgosto, angústia e tal. E aí ela carregou todo esse padrão de sempre buscar um cara que fosse melhor do que o pai dela foi. Só que é impossível. É incomparável. Não tem como comparar um pai a um namorado, a um marido. É ilógico isso. Por isso que a terapia que a gente faz, o tipo de terapia que eu e o Daniel fazemos, é uma terapia que não vai pela lógica tradicional. Porque se a gente for pela lógica tradicional, a gente não consegue trabalhar. Porque se você vê, o cerne do problema, a raiz, não tem lógica. Como é que eu vou comparar um pai ausente a um marido? E aí ela sempre queria achar o marido que fosse perfeito para compensar a falta do pai. E a outra foi a mocinha que estava se formando lá no ensino fundamental, né, na escola primária. E aí tem a formaturazinha, né, da criança. Aqui a gente chama de ABC. Não sei como é que chama aí em São Paulo. Mas teve a formaturazinha do ABC, do primário. E aí, de novo, o pai não estava presente na formatura do ABC. E aí você se pergunta, tá, mas onde é que vem a ansiedade? Depois de tanto tempo, a pessoa está com 30, 40 anos. O que é que tem a ver com ansiedade? O que é que tem a ver com ansiedade, Daniel? A pessoa, na hora que ela vai ter essa ausência, ela vai querer suprir isso aqui de alguma forma. Então, ou a mente dela vai ficar buscando toda hora, eu vou ser abandonado, eu vou ser largado. Então, ela vai estar no relacionamento e a mente dela foi educada ao quê? A começar a fazer predições futuras erradas. Então, ela vai estar naquele momento, vamos dizer, num jantar romântico. Então, ela está lá sentada, à luz de velas, aquele clima, o piano lá no fundo, aqueles pratos, que é o prato desse tamanho, só tem 2 negocinhos em cima, chiquérrimo, né? R$ 200 o prato, tem 2 negocinhos lá. A pessoa, naquele momento, assim, super especial, que você achar que é Romeu e Julieta, né? De tanto amor, e a mente dela tá, isso daqui não vai durar, você vai ser largado. Isso daqui não é verdade, ele deve ter deve ter outra pessoa. Por que ele tá fazendo isso? Ou você não merece ser feliz. Isso daqui vai acabar em qualquer momento. Mesmo que a pessoa não racionaliza isso, ela vai sentir alguma coisa descomodando. E ela vai ficar com a mente dela, o quê? Naquele turbilhão. Então a mente dela não vai conseguir aproveitar o momento, certo? Ela nem vai reparar na vela, nem vai reparar na folhinha do prato, nem vai reparar no presentinho que veio. A mente dela já vai ficar pensando, e amanhã? E o que vai ser depois? E o que vai acontecer? E se não der certo? Então, isso daqui é o que gera ansiedade. Por quê? Porque muitas vezes aquela formatura que o pai não apareceu, ou aquele amigo que zoou, ou todo esse tipo de coisa fez o quê? Educou para ela um padrão. E daí a mente dela fez o quê? Vai ficar buscando o quê? Antecipar isso daqui para que não acontecer de novo. E é isso que a gente chama de quê? De ansiedade. Quando o quê? A mente dela tá o quê? Um turbilhão, não para. Às vezes pode chegar até ser pânico. Eu conheci um cara que eu salvei o casamento dele. O cara noivou. O cara noivou. E ele chegou, toda vez que ele ia sair com a menina, despertava pânico. Então ele chegava para sair com a menina em algum lugar, ele via ela e saia correndo e abandonava. A menina falou, puxa, que bizarro. Quem é o cara que eu noivei? Vamos tentar de novo. Daí marcava em algum lugar para sair, na hora que ele via ela, e saia correndo. Daí o pai da menina falou, sabe, eu não vou deixar minha filha casar com um cara louco. E falei, ele ia quebrar todo o casamento e tudo. E daí ele me ligou desesperado, lembra? Ele me ligou de noite desesperado. Eu vou acabar com isso, daqui é uma loucura, o cara é louco. O que é isso? Não vou fazer minha filha sofrer. Eu falei, calma. Me dá um mês. Um mês. E se o cara continua igual, você quebra. O cara confiou, deixou. Fiz o tratamento com o garoto e ele queria tratar, ele não queria estragar lá a vida dele. O que era? O pai dele tinha se divorciado quando ele tinha 12, 13 anos. E na cabeça dele ficou o quê? Se eu casar, vai ter o divórcio, vai ter o abandono, vai ter a perda. Na hora que ele se viu numa situação de poder se entrar num casamento, a mente dele já estava antecipando o quê? Se eu casar, vai ter o divórcio, vai ter o abandono, vai ter a perda. Na hora que ele se viu numa situação de poder entrar num casamento, a mente dele já estava antecipando o quê? Se eu casar, vai ter o divórcio, vai ter o abandono, vai ter a perda. Na hora que ele se viu numa situação de poder se entrar num casamento, a mente dele já estava antecipando o quê?
o abandonar, o divórcio, a dor, o sofrimento. Tratamos isso, o cara tá casado, feliz da vida, tudo deu certo, eu tava no casamento, dançamos e cantamos. Entendeu? Olha que legal. Então você vê o quê? Como às vezes um padrão podre ia estragar uma vida. Olha só, o cara ia deixar de casar. E pode ser que se ele fosse achar outras meninas, ia também dar ruim. E quantos problemas não saem na vida dele, por quê? Por um divórcio que teve quando ele tinha 12, 3 anos. Entendeu? Então olha que legal, tá vendo? Daniel, você tem que mudar minha vida, minha visão de mundo. Obrigado mais uma vez. Oh, fico feliz, que bom. Cara, é incrível. Que bom, fico muito feliz. Entendeu? Então esse é justamente o ponto. O ponto é que como essas coisinhas podres lá de trás, elas vão fazer o quê? Entrar nesse padrão ansioso. E aí, que nem falou, a pessoa pode ficar suspeitando de traições, ela pode ficar não aproveitando o momento, ela pode não conseguir mais dormir, ficar irritada. Muitas vezes vem isso aqui como irritabilidade. Então o marido fala, ô meu bem, onde está aquela meia? Eu já falei 1000 vezes, você sei lá o que... Calma, que eu só perguntei onde está minha meia. Por que a pessoa tá louca? Porque tem coisas lá dentro mal resolvidas. A pessoa não dorme, a pessoa não come bem, a pessoa tá com a vida lascada, certo? Então, de novo, relacionamento que dura vai dar certo uma coisa assim. Casar com o Fred Krueger não dá certo, entendeu? Então, esse é o ponto. Esses padrões, eles entram por coisas que a gente carrega lá atrás. Isso aqui, às vezes, pode ser coisa que, na verdade, ele tá pensando agora, às vezes não é coisa até de trás, mas é da autoimagem que a pessoa tem. Também acontece muitas vezes isso. Eu treinei uma pessoa, uma menina, uma pessoa assim incrível, inteligente, capaz, bonita, tinha de tudo. E a menina vai lá, largou o emprego, largava os namorados, porque sempre a mãe e a irmã falavam, você é feia, você é burra, você não faz nada certo, você não vai nada... Críticas e críticas e críticas. Como ficou a autoimagem dela? Eu não posso ter um cara bonito, eu não posso ter um cara capaz, eu não posso ter um cara de sucesso, eu não posso ter um bom emprego. Não vai dar certo, não é pra mim isso. Não vou conseguir. E ela ia o quê? Tudo que vinha pra ela perdia. Ela perdia. E ela se via, tipo, sabe? A minha vida não vai pra frente. A pessoa às vezes nem sabe explicar. Ela vem e fala, simplesmente nada vai pra mim. E por quê? Críticas e críticas. Ou seja, o problema, na verdade, era o que? A autoimagem que ela tinha. Ela tinha uma imagem, assim, muito ruim dela mesma. E o que a gente fez? Foi reconstruir a identidade, como ela se via. Então, vocês percebem que, na verdade, pode ter vários fatores que se combinam. Entendeu? Mas pensem bem, a quantidade de casamentos que se rompem é tão grande que é meio raro uma relação que dure uma vida. Então, na verdade, eu acho que é legal esse ponto que você trouxe. Quem é? Jéssica, né? Jéssica Muito Xavier. bom. É um questionamento que todo mundo tem. Por que antigamente as pessoas duravam tanto no casamento e hoje em dia dura tão pouco? Acho que, na verdade, também muita gente antigamente não se dava bem. Só que como era meio que proibido divorciar, né? Questões religiosas e coisas do gênero. Então o pessoal se aguentava lá e se matava por dentro. Se separar é apedrejado, né? Em algumas culturas ou religiões, ou no tempo passado, né? Ou seja, as pessoas elas acabam seguindo por causa do social. Hoje em dia não tem muito isso. Mas realmente tem um ponto hoje em dia que os relacionamentos eles acabam sendo muito frágeis. Ponto número 1. A rede social ela acaba atrapalhando muito, porque as pessoas quando postam, elas postam a vida perfeita. Então você vai ver a foto dele lá abraçado os filhinhos, ou numa paisagem bonita lá com o crush ou a crush dela lá, naquela paisagem maravilhosa, olhos brilhando, aquele chocolate quente no inverno, ou a praia bonita. E daí a pessoa vai vendo os amigos, os colegas, todo mundo lá. E na imaginação que a gente tem, o quê? Olha que vida perfeita que ele tem. Daí quando a pessoa ela volta para a realidade, ela leva um choque. Ela vai lá e vê que a realidade dela não está condizendo muito com o que ela está vendo na imaginação que é os outros. E essa comparação acaba criando uma distância entre o imaginativo da pessoa, a imaginação dela e a realidade. E isso daqui acaba fazendo o quê? Ela querendo buscar uma coisa que às vezes não é real. Então ela fala, puxa, isso daqui não é um relacionamento. Porque ela, na cabeça dela já está imaginando o quê? O que a gente vê nos filmes, Romeu e Julieta, e todas aquelas coisas, né, babadas, que não é o que é na verdade. Se você pegar um relacionamento mais no comecinho, óbvio, que tudo flores e perfumes. Mas quando o negócio vai indo para frente, exige muito de você o quê? Saber abrir mão, saber não pensar em si. A gente está num mundo que o mundo é muito egoísta. O mundo hoje em dia todo diz para você, você faz o que você quiser, você manda na sua vida, você pensa em você em primeiro lugar, os seus direitos, aquilo que você merece. Então a pessoa às vezes ela tem um ego tão forte que ela faz o quê?
ela quer fazer os prazeres dela, os desejos dela, que ela vê os filmes dela, e daí, às vezes tem que parar o filme para dar atenção pro outro. Que saco. Eu não quero agora isso, eu quero ver meu filme. Ah, o outro quer correr no parque. Ah, não quero correr no parque, quero agora fazer, sei lá o quê, ficar aqui de pernas para cima. E daí o que acontece? As pessoas, elas não sabem abrir mão. Não sabem abrir mão, não sabem fazer o quê? Cada um quer só o quê? Usar o outro para suprir os seus desejos. Usar o outro para eu me sentir bem. Então eu tenho minha vida e naquilo que o outro me serve tá ótimo. A pessoa não sabe abrir mão para nada. Às vezes as pessoas brigam para quem vai tirar o lixo. É um lixo, tira o lixo. Não, ficam brigando, 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 brigando. Então isso daqui também tem muito da pessoa que às vezes não saber se dar para outra pessoa. É interessante que até no hebraico, a palavra amor, em hebraico é ahavá. E se você pegar a raiz dessa palavra hebraica, rev, que seria a raiz dela, é dar. Ou seja, no hebraico, o amor, ele vem de você dar. Quanto mais você dá para o outro, mais o relacionamento cresce. Tanto é que se você pergunta, às vezes, pessoas que têm crianças com um problema, síndrome de Down, e você vê assim a longo prazo, aquela criança com problema, às vezes, ela é mais amada. E, em geral, é isso. Porque os pais tiveram que dar tanto para ela, dar tanta atenção, tanta dedicação, que isso aqui acaba fazendo o quê? Criando que você coloque uma empatia tão grande, porque você deu aquilo, você deu de si, e esse ato de dar, ele acaba criando laço. Entendeu? Se você construiu uma casa, não o mesmo amor, o carinho que você tem para aquela casa que você construiu, do que uma casa que você comprou. Comprei do leilão. Não é a mesma coisa que você vai ter do que você foi lá e montou, e planejou, e fez. Então vai ter gastado o mesmo, só que você fez o que? Você deu para aquilo. E no ser humano, quando ele dá, ele transcende o dele para algo maior, que é o que Viktor Frankl fala bastante, de você ter achar o teu ponto de, como se diz, que transcende o ego, que você vai fazer algo espiritual, algo para alguém ou para algo que vai dar sentido para a vida. É isso que faz a pessoa o quê? Criar uma ligação e sentir muito mais felicidade. Então, acho que antigamente as pessoas elas estavam mais preparadas para isso. A vida era, como se diz, mais dura em algum sentido. Você tinha que levantar para pegar água do fosso, tinha que trazer. E às vezes tinha criancinha que morria, e tinha sei lá o que, tinha batalha. As pessoas estavam meio que prontas para, sabe, abrir mão. E tinha às vezes um senso de se importar com o outro, exigia isso antigamente. Acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais fechadas no seu mundo, no seu Netflix, na sua vida. E isso aqui vai criando às vezes pessoas tão egoístas que abrir mão para você levar o lixo para fora e não o outro acaba sendo motivo de uma briga. Entendeu? Então acho que isso aqui é um ponto também muito importante, mesmo que ninguém fala muito disso, mas tem que ser dito. E eu ia até falar, mas o pessoal já começou a falar nos comentários, Daniel. E quando o outro não aceita, né? Eu dou, e o outro não me dá nada em troca, ou não é recíproco, né? E quando o outro não me entende, o que acontece? Causa de ansiedade também. Estamos cada vez mais robóticos. A gente precisa buscar o equilíbrio entre essas coisas, né? Porque dar é extremamente importante numa relação, como o Daniel falou. As pessoas estão cada vez mais voltadas para si, para o seu, mas ao mesmo tempo há aquele receio, aquele medo de dar e não ser recíproco. E esse medo, como a gente disse, já vem de relações anteriores, né? Onde a pessoa, outrora, em outro momento da vida, em outras relações, seja com familiares ou não, deu e não recebeu. E aí, à medida que isso não é reforçado, ela para de fazer o comportamento. Ou seja, a pessoa diz, eu não vou mais dar. Se eu dou e não recebo, é porque dar não funciona. Só que não é um fato, isso não é verdadeiro necessariamente. É a sua experiência, a experiência que você passou. E você às vezes não sabe que se o seu dá é o que o outro está percebendo como dá. Às vezes, o que, vamos dizer, uma mulher ela espera que você dê para ela o quê? Atenção e fique ouvindo o que ela quer dizer. E o homem às vezes, é muito importante isso, o homem às vezes, ele não está querendo saber de onde a mulher fez, a compra que ela foi no mercado, a amiga que ela encontrou, o carro que ela pegou. Não importa, cara, fala logo, chegou no mercado, comprou o quê? E a mulher às vezes quer ficar contando, falando, explicando. Então a mulher, ela quer o quê com isso? Quer que o homem dê atenção, quer que ele ouça. E o homem não tá nem aí, ele quer saber logo. E tá bom, o que aconteceu? Qual foi o final da história? O que deu no final? Porque o homem, para ele, o amor ou demonstrar esse carinho é te dar um presente, ou te levar para sair fora. E às vezes não está alinhado o que um espera com o que o outro está dando. Então, vamos dizer, na cabeça do homem ele está dando para a mulher porque ele está dando os presentes, está levando ela para sair fora.
A mulher se sente, às vezes, infeliz porque ela não está recebendo atenção, o marido não para um segundo para ouvir ela. E daí, no final, acaba que um tem certeza que está dando, o outro tem certeza que não está recebendo. Então, isso aqui às vezes acontece. Não tem um alinhamento do que um está fazendo para o outro. Isso aqui gera de novo o quê? Frustração. E daí você fala para o marido e fala, mas eu faço tudo, eu dou tudo para ela. Eu dei para ela carro, dei para ela casa, dei para ela tudo. O que mais ela quer de mim? E a mulher fala, ele não me dá atenção, ele não quer nem saber de mim. Eu não me sinto amada. E o cara, como você não se sente amado? Eu te dou tudo. E fica o quê? Naquele conflito. E se você vai perceber o conflito, na verdade é o quê? Um não está entendendo o outro. É que nem um está falando árabe e o outro está falando japonês. Entendeu? As pessoas não estão se entendendo. Porque não está tendo o quê? Uma conexão. E às vezes podem até vir sintomas disso. Olha que legal. Eu estava lendo hoje, no Bandler, ele fala que uma vez ele pegou um cara e ele simplesmente ele falou, vou tratar só o sintoma dele. Queria tratar tabagismo. Ele falou lá, fez o cara esquecer ou ter nojo do cigarro. Nem lembro o que ele fez. Tá bom, o cara não fumou mais. Ele foi acompanhando ele semana a semana. Daí passou um mês, o cara perguntou pro Bandler, você trata problemas de casamento? Ele falou, por quê? Não, eu só queria saber. Ele falou, traz tua esposa aqui. O que o Bandler falou? Ele fez. Ele tinha lá uma sala de espera. E lá tinha uma câmera. E ele fala que ele sempre colocava a tela dele na sala dele e ele ficava vendo, às vezes, como a pessoa se comportava na sala de espera. Às vezes o que ele conseguia ver em 5 minutos de sala de espera entre duas pessoas era mais do que toda uma sessão de terapia. E ele tinha som, tinha tudo. Então ele deixou o casal lá na sala de espera e ficou lá só espiando o que eles estavam fazendo. Então ele vê o cara, ele levanta, ele pega uma revista, ele vai para lá, vai para cá, e a mulher olha para ele, olha para ele, olha para ele, tenta falar alguma coisa, ele olha um pouquinho, volta a cara para a revista, ela tenta falar de novo, ele volta a cara para a revista, até que a mulher chega uma hora, ela tira um cigarro e ela começa a fumar e fica olhando para ele. E ele olha para ela e ele vira a cabeça, ele não quer fumar. E ele tinha feito tratamento, ele não quis fumar. Daí o Bandler olhou isso, ele falou, já entendi o que está acontecendo aqui. Ele entrou na sala, falou pro cara, pega esse cigarro e fuma. Querendo ou não, fuma. E saiu da sala. E o cara ficou com aquele cigarro no dedo, ele não quis fumar porque ele já tinha feito tratamento, mas ele ficou segurando assim. E nisso que ele ficou segurando, ele começou a conversar com a mulher. O que aconteceu? O cigarro era o momento que os dois conversavam. Era meio que uma comunicação entre eles. Ela tirava o cigarro, ele tirava o cigarro, e naquele momento eles falavam, e como tá seu dia, como você tá, e como papapá, pupupô. Nisso que tirou o cigarro, o cara meio que não desligava para conversar com a mulher. E daí ele começou a ficar o quê? A mulher sentiu um mês sem atenção nenhuma. E começou a ter o quê? Problemas de casamento. Entendeu? Ele fez o quê? Ele tem que fazer esse trabalho de o quê? De achar um outro método que não seja o cigarro para os dois conversarem. Então isso é que acaba às vezes acontecendo, dando de sintonizando, né? Olha que louco. Ou seja, o cigarro era o momento de encontro. Vamos dizer, a mente criou o problema do cigarro para eles conversarem. Era o gesto que eles tinham de poder se comunicar. Então isso é muito importante, saber se a comunicação está alinhada, certo? Se o jeito que a mulher está pensando e que o homem está pensando estão alinhados. Isso aqui é muito importante, porque um cara está com problema, um cara assim super, super, super bem de vida, uma pessoa assim... E daí o que aconteceu? A mulher dele, de novo, ele queria fazer, vamos dizer, ele queria começar a aprender, ele gostava muito de inovar, ele gostava de fazer pães artesanais, ele fazia receita, ele pegava farinha, ele misturava, e ele gostava de desbravar trilhas, e ele desbravava talvez instrumento musical, modelismo, ele era um cara que assim adora inovar coisas. E a mulher chegava para ele e falava, não vai dar certo? Para que você está gastando dinheiro com isso? Para que você ficar gastando dinheiro com essa farinha? E se o pão não sair? Para que você quer isso daqui, sei lá o quê? E ele ficava louco. Ele falou, a minha mulher fica enchendo a minha paciência por uma farinha. Eu compro um caminhão de farinha, me deixa fazer minha farinha, o meu pão, eu quero fazer o meu pão. E ela, o quê? Não vai dar certo, você sei lá o quê. No final, o que chegou no entendimento? Onde, na hora que eu coloquei ele no lugar dela? Que ela é uma pessoa com muita insegurança, com muito medo. Ela tinha medo de inovar coisas. E ela queria muito a aprovação dele. Ele chegar para ela e falar que o que ela está fazendo está certo. Só que ele, como era muito prático, ela chegava e falava, meu marido, você acha que eu devo agora escolher esse armário ou aquele? Escolhe o que você prefere, faz o que você quiser. E ela, mas ela não queria isso.
Ele estava entendendo que o que ela queria, ele tá achando que está dando poder para ela. E ela queria o que? A participação dele. E no final eles não estavam alinhados. Então ela começou a chegar o quê? A atacar ele. Então ela começava a falar para ele, não vai dar certo, ou isso aqui não serve, o que você está fazendo? E virava um clima que o quê? Ele queria deixar para ela fazer as coisas dela, mas ela queria a segurança dele, não tinha. E ele achava que a mulher só infernizava a vida dele. Entendeu? Ou seja, na hora que a gente colocou na hipnoterapia, fez ele se colocar no lugar dela, entender o que ela estava pensando, qual era a demanda dela, na hora que ela falava aquilo, e ele entendeu e falou, ah... Ele voltou no retorno e falou, sabe o que? Ela reclamou, eu nem dei ouvido, eu sei que daqui são os problemas dela, eu agora estou querendo entender mais o que ela quer, estou deixando ela participar, estou dando o ritmo dela. Se ela não quer desbravar as coisas que nem eu, ela quer ser mais conservadora, eu estou agora respeitando ela, eu sou assim e ela é assado, entendeu? E pronto, a coisa melhorou, certo? O que era o problema? Expectativa, certo? O que cada um estava dando, o outro não estava recebendo, entendeu? Então isso daqui é muito importante também. Muito bom. Daniel, algumas considerações antes daqui a pouco a gente abrir para algumas perguntinhas. Isso que você estava falando me lembrou duas coisas. Primeira coisa, o Alfred Adler, né, que a gente gosta de estudar, ele diz que 90%, a maioria dos problemas dos humanos tem a ver com relações interpessoais. Essas relações não são apenas amorosas, são relações com os pais, com avós, com tios, com colegas, com amigos, etc. E aí eu lembrei de outra coisa também, que é o seguinte. Tem um livro do Gary Chapman que se chama 5 Linguagens do Amor, não sei se você já viu. E esse livro, ele é bem parecido com o PNL, porque ele mostra como algumas pessoas têm gostos diferentes. Então, o homem, de repente, gosta mais de ouvir, a mulher gosta mais de ouvir, né? Que é eu te amo, de ouvir que você tá linda, de ouvir aquilo e aquilo outro. O cara já gosta mais de atitudes, por exemplo. E aí, quando uma pessoa não consegue, numa relação, perceber essas nuances, né? Esse mal-entendido começa a acontecer e os conflitos começam a acontecer e aumentam até o momento que as coisas começam a dar errado. E isso em relações amorosas e não amorosas, né? Relações entre familiares e etc. Então, as 5 linguagens do amor... A pior coisa que existe, você não é casado, mas a pior coisa que existe é você chegar numa loja, daí tem dois móveis. Daí ele pergunta, qual você prefere, esse ou aquele? Daí você, como bom homem, vai ver a qualidade, a durabilidade, qual é a força dos parafusos, qual aguenta mais, qual sei lá o quê. Daí depois de todo o entendimento técnico, né, do armário, que você vai ver qual é o melhor custo-benefício e etc. Você fala esse, ela... mas eu gostei tanto desse primeiro. Vamos ficar com o primeiro. Daí o homem fica louco, fala, como pode ser? Eu fiquei gastando aqui 1 hora pesquisando, vendo comentários, o que o pessoal falou, a qualidade. Para que você me perguntou? Mas eu achei tão bonito aquele. Porque, de novo, o que ela tá pedindo não é tão... já tá decidido. Ela meio que já tinha decidido. Ela tá querendo que a tua participação. Só que o homem fica louco com isso, porque você tá achando que era você que ia escolher. Né? E na verdade já estava escolhido. Então, é o que você falou, ou seja, se não tem esse alinhamento aí da comunicação, fica complicado. Então, eu indico esse livro, muito bom. Eu indico esse livro, 5 Linguagens do Amor, onde você vai entender. Linguagens. Deve ter atualizado, né? Pode ser, não sei. Talvez ele tenha atualizado para 6, mas até onde eu vi eram 5. E aí, qualquer pessoa pode ler esse livro, é um livro de fácil entendimento, para casais ajuda muito, mas como relações como um todo. E agora, Daniel, como a gente só tem mais 10 minutinhos, eu gostaria que a gente respondesse algumas perguntinhas do pessoal, tá? Algumas que já estão aqui e algumas que o pessoal vai fazer ainda, tá? Por exemplo, e aí vamos procurar ser bem sucintos, né? Eu rio bastante dessa última, quer dizer que é verdade, né? Se o pessoal ri, quer dizer que é verdadeiro. Podem dar exemplo de por que não dá certo um ansioso começar um relacionamento sem controlar suas emoções em relação à ansiedade? Quem disse que não dá certo, né? Dá certo. Agora, é preciso entender que nem todo mundo está pronto para entender, né, as crises de uma pessoa que tem ansiedade, para entender... Porque nem todo mundo é psicólogo, né? Às vezes nem o próprio psicólogo dentro de uma relação entende. O pessoal acha que é frescura. O pessoal acha que é frescura, acha que é você querendo chamar atenção. Então, é difícil achar alguém que compreenda o que está acontecendo.
Segundo que, se você não está bem resolvida, volta àquela outra questão que a gente estava falando desde o começo. Pode ser que você ache uma pessoa justamente que vai, ao invés de te compreender, vai fazer o contrário, te julgar, te atrapalhar, te afundar ainda mais nesses sentimentos de ansiedade, e ao invés Só que da você relação... Como? problema, justamente o problema. Isso. Você volta e reforça o problema. Então é bom você procurar fazer uma terapia, meditar, fazer toda uma coisa, uma relação de amor próprio em relação a você mesma, antes de entrar numa relação. Não é que você não pode entrar numa relação, mas é interessante que você trabalhe primeiro a ansiedade, não pelo outro, mas por ti. O Ó, que tive uma mais? Vamos lá, relação. perguntas. Pode ser que isso daqui para você tá muito bem resolvido e você falou, tá bom, o cara errou e ele é um cafajeste, dane-se ele. Ou pode ser que isso daqui ficou marcado em você, ou pode ser que isso daqui ainda reforçou coisas que estavam resolvidas lá dentro. Ou seja, não tem como a gente saber que impacto isso daqui teve na sua vida, só você mesma. Entendeu? Então isso é muito importante. Isso aqui pode trazer vários problemas, seja eles de nível desde fisiológico, de você às vezes surgir uma alergia em você, uma psoríase em você, porque, lembra, a pele é onde tem o contato, onde tem o amor. Na hora que você... Às vezes a pessoa tem um abalo emocional forte, a pele é a primeira que sofre. Talvez a pessoa pode aparecer uma alergia, uma mancha que acontece na pessoa, e justamente é o quê? Alguma questão que nem essa, tem uma traição. Ou pode ser que não, que você fisiologicamente está legal, mas você de repente começa a sentir desconfiança. Começa a vir desconfianças. Ou pode ser que começa a vir agressividade. Ou pode ser que venha problemas sexuais. Pode vir tanta coisa. Ou pode não vir nada também. Entendeu? Esse é o grande ponto. Daí é você para se julgar e analisar o quanto, na verdade, você pode estar sofrendo por esse tipo de coisas ou até associado com outras. Tem uma coisa que a Ju falou aqui, ó. Meus pais se separaram após 32 anos de casados porque minha mãe percebeu que viveu uma relação abusiva onde ela não era valorizada simplesmente porque achava que devia algo à sociedade. Hoje, cadê? Hoje está se cuidando, se amando, até a saúde dela melhorou. Às vezes o que a gente precisa é se libertar de uma relação tóxica e começar a olhar para si. Quantas gente não faz terapia, a pessoa divorcia e vira da água pro vinho. De repente se transforma. Muitos. Incrível! O que Muita gente, faltava era só o divórcio. muita gente vem para salvar o casamento e sai separado. Hoje mais me indicou clientes, que mais me indicou pessoas, foi justamente uma questão do divórcio. O que ela tá feliz, e o que ela faz hoje de arte, de coisas criativas, e ela viaja. Ela se torna irreconhecível. Toda, vê os amigos, vê assim, sabe? 20 pessoas que a mulher trouxe para mim desse divórcio. Incrível, né? E a gente está acostumado a pensar que sempre tem a ver com um casamento que é feliz, e a vida só é feliz se for assim, né? Olha, é aquele velho ditado, né? Antes só que mal acompanhado. Pode ter certeza. Jéssica, estou fazendo terapia. Fui traída no casamento, comecei a pensar que todos os homens são iguais, tinha até minhas dúvidas, mas fiz tratamento e hoje me sinto liberta desses pensamentos destrutivos. Muito bom, porque não adianta de nada, né, se você for ver. O que adianta ficar pensando que todo homem é igual, se ao mesmo tempo você precisa deles? Né? E lembra uma coisa muito importante, é que a pessoa também tem que saber viver os momentos. A pessoa vai dizer, terminou um relacionamento, não teve traição, não teve nada, não deu certo. Precisa não dar certo, não tem problema, pode não dar certo. Você vai o quê? Você tem que saber, você vai viver um momento de luto. Vai ter aqueles dias que você vai ficar borocochô. Não é que você entrou agora em depressão. Não é isso. Você está simplesmente vivendo o luto de um relacionamento. Uma pessoa que você relacionou, você teve com ela. E esse luto é normal. Durar umas semanas, uns dias, ter uns choros. É normal isso. Certo? Óbvio, se você ficou isso aqui durante 2, 3 meses, daí tem que procurar já uma ajuda profissional. Mas tem esse momento. Tem esses momentos que você vai querer dar um pouco mais para você. Puxa, vou me respeitar agora. Vou ficar agora, sei lá, uns 2, 3 meses me cuidando um pouco mais. Um ano, vou tirar agora mais para mim. É importante também se respeitar. Tenho que estar toda hora com alguém, senão o que o pessoal vai falar? Dane-se o pessoal. O que agora está sendo bom para você? Às vezes é bom para você ficar um pouco com você. Às vezes é bom você ficar o quê? Com outra pessoa agora. Mas e se a pessoa não gostar de mim? Então, abre relacionamento, tenta outras coisas. Vai, procura, sai. Entendeu? Então a pessoa ela tem que também saber o que ela está precisando, a demanda dela, e se respeitar. Eu acho que é muito importante isso. A pessoa às vezes não achar que ela é uma máquina, que vai ser um relacionamento, vai ser super feliz, ou tá com outro, vou emendando uma pessoa na outra, que isso aqui não existe. Entendeu? Saber respeitar o lado humano que cada um tem. Daniel, a gente tem acho que uns 5 minutinhos por aí.
Agora, essa Uhum. pergunta foi importantíssima para a gente fechar com chave de ouro. Qual? A Qual? Aninha falou, meu ex me traiu, soube que em um relacionamento anterior ele fez isso também. Caráter ou problemas de infância? E aí, essa eu faço questão de responder. Olha, Ah, vamos lá. da mesma forma que as mulheres, por exemplo, em geral, mas nem sempre são as mulheres, começam a achar que todos os homens são iguais por coisas que aconteceram, os homens também padecem disso, tá? Agora, aqueles que saem traindo em todas as relações, tem eles que sofrem porque fazem isso e tem eles que não estão nem aí, seguem a Eles que nem vida. tem homem que chorava na minha frente, eu não queria, eu não queria. E a pessoa não queria aquilo. E aí, E desde Deus a infância, e tem os cafajestes que não estão nem aí. Então, desde a infância, o que é que o homem. O Daniel, acho que não, porque ele é de outra cultura e tal, religião e tudo, mas o que é que homens geralmente ouvem na infância? Aqui no Ceará, demais, não sei aí. Olha, olha como ele é bonitinho, vai pegar todas da escola. É, esse daqui é namorador. Olha aí, meu filho é galã, vai ficar com todas. Homem não chora, homem não expressa sentimentos, homem não faz isso, não faz aquilo. Então ele vai ouvindo, sendo programado a vida inteira para isso. Além de ser programado para isso, ele vê de perto pessoas que fazem ou incentivam isso. Ou o pai que trai a mãe, ou o tio que trai a tia, e assim vai. Além disso, aqui no Ceará tem uma coisa muito louca, Daniel. Quando o menino faz umas. No Ceará, talvez no Nordeste como um todo. O menino no interior, quando ele faz entre 10 e 13 anos, algum parente chega nele e diz que vai levar ele pro bordel, para ele se desvirginar. Isso é Ai, antigo, mas até hoje se ouve isso, sabe? Então, uma educação sexual, não é nem educação, né? Uns ensinamentos sexuais peguei gente- precoces, sabe? Como? já peguei gente que ficou com trauma disso. Que foi tão Pois é. traumático que a pessoa depois não conseguia ficar com nenhuma outra pessoa. Então, são ensinamentos assim que não são bons, precoces, que geralmente a gente vê como algo inofensivo, mas não são. Quando vê o menininho pequenininho, começou a andar, a mãe já diz, olha como ele é bonito, ou o pai, né? Olha como ele é bonito, vai ser namorador esse menino. É, tu já imagina, vai conquistar as meninas tudinho da sala de aula. Esse tipo de fala não é inofensivo, porque ele vai criando o caráter, como ela disse aí, né? Vai moldando o caráter do cara, e aí fica aquela mistura. Caráter, mais problema de infância, mais sugestões que eu vi de pessoas importantes. Programação, né? Esse é o negócio. Você tem a tua programação, mas você não é refém dela. Você pode mudar, você Não. pode melhorar, procurar ajuda. Então, isso daqui que a gente está falando, que existem coisas que a pessoa carrega, não isenta a pessoa das escolhas dela. Isso é muito Isso. importante, né? Ninguém é vítima da. A gente é que escolhe o que é que vai fazer do que fizeram de nós, né? Como diz a filosofia existencialista. Daniel, Né? eu quero te agradecer Obrigado a todos. demais. Daqui a pouco a gente vai fechar, mas não agora, acho que a gente ainda tem 1 minuto, então quero te agradecer demais. Ó, a gente tem 2 minutos exatos. Daniel, que é hipnoterapeuta, que é professor lá no Método Tese em São Paulo comigo, foi o cara que eu encontrei que a gente, assim, parece mais, né, em termos de pensamento de terapia, de como ajudar o outro, de como fazer o processo de mudança e etc. Então, sigam o Daniel, Daniel, underline Stein, com E, underline hipnose, e vocês vão encontrar muito conteúdo bom, o YouTube do cara tá repleto de coisa boa. E lembrando que nos próximos dias vão ter outras lives também. Amanhã eu vou ter uma live onde eu vou responder perguntas gerais, então vocês podem pegar perguntas de hoje que não deu tempo, levar para amanhã ou fazer qualquer outro tipo de pergunta relacionada à ansiedade, tá? E aí na quarta, quinta, sexta e quem sabe no sábado também vão ter outros convidados. Então agradeço demais ao Daniel, que é um cara super especial para mim e eu considero um dos melhores terapeutas do Brasil, quiçá do mundo. O cara é genial para mim. E vocês, isso, machismo, programação patriarcal, etc. E muito obrigado a vocês. A gente teve muita gente participando aqui e muitas perguntas, muitas afirmações interessantes. Daniel, 40 Muito obrigado. segundos. Você acha que não vai dar tempo de elogiar tanto o Jucá que ele me elogiou, mas uma pessoa fantástica e maravilhosa. Um prazer estar aqui com todos vocês. Como ele é profissional, quanto ele sabe de hipnose, aí também uma referência mundial no ramo. Então, uma grande honra estar com o Jucá, com vocês, pessoas assim incríveis, perguntas maravilhosas. Então, uma honra estar com vocês, que a gente possa se encontrar
em outras oportunidades, discutir mais sobre hipnose e ajudar as pessoas. Um beijo, pessoal. Ótima noite a todos e até as próximas. Até mais, tchau. Tchau, tchau.